de um território, na forma aí preconizada no artigo 182 da Lei de Propriedade Industrial, né, que é a Lei 9279 de 1996, e tal qual se decorre dos regramentos dos tratados internacionais das quais essa norma tem referência. Já a representação cabe a um substituto processual. Por quê? Gente, pensemos, e aqui entra um aspecto extremamente técnico-jurídico da questão da indicação geográfica, né? Dentro do direito, nós trabalhamos com formas, e essas formas, existe uma forma essencial básica, é a chamada Santíssima Trindade do direito, ou seja, sujeito, bem e fato jurídico. Ou seja, dentro do direito, sabe isso, sabe tudo, não sabe isso, não sabe nada. Né? Você pode... são questões essenciais, são formas estruturais essenciais dentro do direito, ou seja, pelo qual ele consegue fazer todo o arranjo de incidências normativas necessárias para a solução das diversas demandas intersubjetivas da coletividade. E não é diferente aqui, só para a gente colocar dentro dessas formas, né? Ou seja, o bem é o signo distintivo da indicação geográfica. O fato jurídico é justamente o quê? O processo produtivo ocorrido no país, cidade, região ou localidade de um território que seja reconhecido como reconhecido como indicação geográfica, né? Ou seja, é fato criador, né, de relações jurídicas, cria, modifica, extingue direitos, né? E aí vem a questão dos sujeitos, né? No caso, por ser uma titularidade coletiva, como que esses sujeitos vão exercer seus direitos, a defesa dos seus interesses, de maneira... Como que isso vai ser reconhecido perante o NPI? Então, nós precisamos criar uma outra figura dentro do sujeito, do aspecto subjetivo, que é a figura do substituto processual. Né? A palavra substituto processual é uma terminologia que o direito da propriedade intelectual se apropriou, pegou emprestado o direito processual, né? Configurando forma de legitimação extraordinária por meio do qual alguém demanda algo cuja titularidade pertence a outrem, né? No caso, né, o substituto processual não é o titular do direito de G, conforme nós vimos ontem na fala da professora Kelly. Esta pertence aos produtores estabelecidos no local. Contudo, é ele o legitimado a requerer o registro da IG junto ao INPI e, depois do reconhecimento da indicação geográfica pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né, é ele quem vai ter poderes de fazer atuar as regras do caderno de especificações técnicas da IG e implementar a estrutura de controle sobre a produção, cuja observância pelos produtores é condição para o uso da indicação geográfica, né? Então, por parte dos seus titulares. Então, seguindo aí, agora, a figura do substituto processual está prevista na instrução no artigo 14 da instrução da portaria INPI, número 4 de 2022, né? A sua colocação lá se dá porque lá na lei de propriedade industrial, ao final, a lei remete toda a disciplina do reconhecimento da indicação geográfica a normas do INPI, então a norma está aí, a Instrução Normativa 4 de 2022, e especificamente o substituto processual é tratado no artigo 14. Né? Pode ser associação, sindicato ou qualquer outra entidade que possa atuar como tal em razão da lei. Né? Um exemplo aqui que nós temos são as cooperativas. Tá? Dentro das formas jurídicas associativas, né, das pessoas jurídicas de direito privado, só são possíveis essas
essas três aqui como reconhecidas atualmente, tá? Segue aí. Ele deve estar, o substituto processual, ou seja, associação, sindicato ou cooperativa, deve estar estabelecido no respectivo território e ser representativo da coletividade legitimada a requerer o registro da indicação geográfica, ou seja, ela tem que ser formada, né, por produtores da região, estabelecidos na região, para poder ser legitimada a substituí-los perante o INPI na fase de registro e depois, no pós-IG, na implementação do caderno de especificações técnicas e na atribuição do uso da IG aos titulares efetivos, que são os produtores estabelecidos na região. Aí segue aí. O quadro social do substituto processual, né, conforme colocado, deve ser formado total ou predominantemente por participantes da cadeia produtiva do respectivo produto ou serviço, né, isso é importante, na forma do parágrafo 2º do artigo 14. Aqui aparece também no artigo 14, no parágrafo 3º, a hipótese de existir no local um único produtor ou prestador de serviço, caso em que ele será a um só tempo o titular e o substituto processual, porque no momento que aparecer outro produtor, né, o fato que a gente ainda não viu, né, a gente não, nem sabe como é que vai proceder, né, Ké? Quando aparecer um outro, né, se ele vai continuar sendo o substituto processual ou se vai precisar substituí-lo, né? Então, como essa é uma questão que ainda não apareceu, o INPI ainda não teve que se debruçar sobre, isso não virou problema para a gente poder apresentar aqui solução. Mas está aqui a possibilidade de um único produtor ou prestador de serviço ter legitimidade para requerer o uso da indicação geográfica, né? Desde que comprove os requisitos para tanto, tá? E no caso das IGs estrangeiras, o substituto processual equivale ao requerente legitimado da IG no país de origem, né? Então, se nós olharmos lá aquela lista, né, das IGs, eu coloco aqui o exemplo de Champagne, né, que é o Comitê Interprofessionnel de Vin de Champagne, né? Como ele é o legitimado lá na França, ele tem condição de ser aqui no Brasil o substituto processual, tá? Para a IG de Champagne. E como colocado, né, no debate de ontem, né, na aula de ontem, como o Brasil ainda não assinou o Acordo de Lisboa, né, e mesmo assinando essa regra permanece, né, nós não temos ainda a possibilidade de um registro através da OMPI, como acontece pelo Protocolo de Madrid para marcas e com o PCT para as patentes, tá? Então, seguindo aqui, então, dentro da proposta aí, vamos falar agora da importância do associativismo e do cooperativismo para o reconhecimento e a consolidação de uma indicação geográfica, na medida em que ambas constituem formas de organização que visam o quê? A união de pessoas para a realização de objetivos comuns. Logo, é meio viabilizador de organização de produtores em torno de uma indicação geográfica. As formas jurídicas dos substitutos processuais, comumente colocadas aqui, são as associações, sindicatos e cooperativas, e para que elas possam atuar nesse sentido, é necessário que nos seus estatutos sociais conste, dentre os objetivos, a possibilidade, a condição de gerir e de propor e gerir, né, a indicação geográfica na condição de substituto processual. Então, segue. Então, vamos falar aqui da formalização, formas e procedimentos formalização, formas e procedimentos em relação aos substitutos processuais, ou seja, sejam associações, cooperativas ou sindicatos, né,
No caso das IGs registradas no Brasil até então, majoritariamente nós temos o quê? Associações. Inclusive, algumas delas têm nomes que não remetem diretamente à ideia de associação, né? Então, nós temos lá, no caso da IG do Porto Digital, você tem lá Núcleo de Gestão do Porto Digital, né? Mas você vai olhar lá, no final, isso é uma associação. Lá na Andirá, Andira Maués? Não, Andirá Amaral. Andirá Amaral, né? Você tem lá Conselho, né, dos produtores da região, né? Mas olha, você vai olhar lá pelo CNPJ, é uma associação, né? Então, às vezes tem nomes distintos, mas no fim das contas são associações, tá? Nós temos 3 indicações geográficas cujo substituto processual é sindicato, e nós temos 11 cujo substituto processual é 4 cujo substituto processual é um sindicato e 11 cujo substituto processual é cooperativa. O resto, todas têm como substitutos processuais associações, tá? Então, é delas que a gente vai falar com mais carinho. Então, vamos começar. Associações, a sua variante para o direito do trabalho, que é o sindicato, e as cooperativas, são pessoas jurídicas, né? Nós temos como sujeitos de direito as pessoas naturais, nós aqui, seres de substrato corpóreo, né, como fala o Fábio Coelho, né? Seres com cabeça, tronco e membros, né, que ouvem, falam, pensam, conseguem manifestar sua vontade a partir de um determinado grau de desenvolvimento biológico e físico. E nós temos também as pessoas jurídicas, né, que são os entes disciplinadas aí nos artigos 40 ao 69 do Código Civil Brasileiro, tá? Que são entes imateriais e abstratos, ou seja, uma ficção, né, que o direito criou para imputar, né, transformá-los em portadores ou destinatários de interesses e capazes de adquirir direitos e contrair obrigações. Aliás, é importante colocar aqui, gente, que a nossa personalidade, seja de pessoas naturais, a personalidade das pessoas jurídicas, ela é jurídica. Personalidade sempre é jurídica. Porque no momento que é o direito que determina a amplitude, né, da nossa capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações, ela é jurídica, a personalidade é jurídica, tá? Agora, são pessoas jurídicas, né, aquelas definidas em lei como tal, né? Ainda poderia falar, enquanto sujeitos de direito, que nós temos os entes despersonalizados, né? São entidades que são dotadas de alguma capacidade, de alguns atributos da personalidade, porém não são considerados pessoas. É o caso dos consórcios, é o caso dos condomínios edilícios, da massa falida e do espólio, tá? Nenhum deles, por enquanto, preenche condições aqui para ser substituto processual, né? Pelo menos até agora não vi nenhum, tá bom? Seguindo. Então, aqui, essas são as pessoas jurídicas, são divididas em 2 categorias. As pessoas jurídicas de direito público, previstas no artigo 41 e 42 do Código Civil. Aí nós temos as pessoas jurídicas de direito público externo, que são os estados estrangeiros, as organizações internacionais multilaterais, como, por exemplo, Mercosul, ONU, União Europeia, OMC, né? E as pessoas jurídicas de direito público interno. União, Estados, Distrito Federal, municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público, e as associações de direito público, como, por exemplo, os consórcios públicos, né? E demais entidades de caráter público criadas por lei, tá? Poderia colocar aqui os conselhos profissionais, né, como o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, mas eles são autarquias especiais, mas são autarquias, tá?
E aí entra no que interessa para nós aqui, que são as pessoas jurídicas de direito privado. Elas são divididas em duas categorias. As com fim econômico, que são as sociedades, sejam elas empresárias ou simples, e as sem fim econômico, que são as associações, fundações privadas, partidos políticos e organizações religiosas. Aliás, sempre que eu falo esse tema, eu lembro de uma vez eu fui prestar uma prova, né, e eu troquei a expressão organizações religiosas por entidades religiosas. Escrevi isso várias vezes. Né? Entidade religiosa, a gente sabe, é Deus, são os santos, né? É Odin, é o Pai Celestial, é Shiva, né? Buda, e aí eu fui colocando entidade, então depois eu não passei, fiquei revoltado, pô, eu escrevi tão bem, depois eu me toquei, eu estava com um rascunho na mão, e, pô, eu escrevi toda hora entidade religiosa, né? O cara deve ter, eu imagino que ele deve ter feito essa pequena galhofa, né, ao corrigir minha prova. Mas, enfim, ele deve ter até anotado, né? É, isso aí. Eu me imagino ele corrigindo. Mas, enfim. Então, as organizações religiosas. Aí, cadê o sindicato? Né? A gente não falou lá atrás que, como substitutos processuais, a lei, o artigo 14 da portaria reconhece os sindicatos? Sindicatos são associações, tá? Então a gente vai tratar como tal, tá ok? Sindicatos são uma variante de associações, não tem destaque, tá? Eu nunca esqueci, porque isso me custou uma bolsa, né? Enfim, bora, segue o baile, mas fica aí como memorização, tá? Que em direito, palavra tem muita força, é igual, eu falo que em direito, palavra é igual feitiçaria, se você colocar errado, escrever errado, dá algum problema. Então, não existe, muitas vezes não cabe sinonímia, enfim, bora lá. Bom, a personalidade jurídica das pessoas jurídicas de direito privado inicia-se, né, ou seja, tem a sua existência legal, inicia-se, né, com a inscrição dos seus atos constitutivos no respectivo registro, né, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, né, cabendo a esse registro competente, né, todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Esse registro aí é feito perante entes públicos, no caso, o registro civil de pessoas jurídicas, para algumas entidades, e as juntas comerciais para outras, tá? Isso é importante guardar, né? Questão de autorização e aprovação do Poder Executivo é circunscrita mais às sociedades exercentes de atividades econômicas extremamente reguladas, como é o caso da atividade de exploração de, de, de combustíveis, biocombustíveis, atividades financeiras, securitárias, entre outras, né, as atividades reguladas. Por exemplo, a oferta de ensino superior por entidades privadas é uma atividade regulada, né, depende de autorização para seu funcionamento. Não é o caso das entidades que nós vamos mencionar aqui. Nenhuma delas depende de autorização prévia para funcionar, porque não está estabelecido em lei que assim o seja, tá? Então, basta o registro perante a averbação dos atos, a inscrição dos atos constitutivos perante o registro competente, tá? E o término da personalidade, né? A nossa, das pessoas naturais, começa com o nascimento com vida e termina com a morte, morrida, matada ou presumida, tá? No caso das pessoas jurídicas, o término é com a extinção da pessoa jurídica após a finalização do processo de dissolução e liquidação das mesmas, tá? Muito bem. Isso é importante porque passa pela questão da formalização, principalmente a questão do início aqui, tá? Seguindo, aqui vem a questão do CNPJ, tá? Muita gente confunde, né, o fato do sujeito ser inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas com ser pessoa jurídica. Atentai, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas é uma obrigação tributária acessória, ou seja, nós somos obrigados a fazê-lo para que o Estado possa fiscalizar e arrecadar tributos, né?
faz parte daquilo que o artigo 114 define como obrigações do CTN, do Código Tributário Nacional, como obrigações tributárias acessórias. O CNPJ é o mais famoso cadastro, um dos mais famosos cadastros tributários que existem, e que alguns sujeitos são obrigados a se inscrever. E nele estão inscritos pessoas físicas, leia-se os empresários individuais, os profissionais liberais formalizados, e também pessoas jurídicas, todo o rol, desde as pessoas jurídicas de direito público, como as pessoas jurídicas de direito privado, e as que não são pessoas, como associações, por exemplo, como o consórcio, por exemplo. Os condomínios também tem que se cadastrar no CNPJ. Por quê? Porque potencialmente todos eles praticam fatos geradores similares. Né? Por exemplo, todos nós aqui temos CPF. Na verdade, não temos. Somos inscritos no CPF. Né? Estamos inscritos no CPF. Isso é uma obrigação tributária acessória. Tá? O CNPJ não é diferente. O que acontece é, como o CNPJ é um cadastro da Receita Federal do Brasil, né, quando você tem a inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica no registro competente, paralelo tem que ser feito também o cadastro junto ao CNPJ. Isso hoje é facilitado, né, por um processo que começou em 2007, que forma a chamada REDSIM, que é a Rede de Simplificação de Registros de Pessoas Jurídicas, né, que prevê um cadastro prévio, que já vai permitir, por exemplo, a um só tempo, que quando você for levar no cartório ou na junta comercial a inscrição dos atos constitutivos da pessoa jurídica, você já saia, paralelo a isso, já corra também a sua inscrição no CNPJ e, eventualmente, inscrição estadual ou municipal, conforme o tipo de atividade econômica o tipo de atividade que vai exercer a pessoa jurídica, tá? Nem econômico vou falar, vou só falar atividade, tá? Tranquilo, pessoal, essa parte? Podemos seguir? Então, vamos falar primeiro das associações, né? As associações têm previsão legal no Código Civil, no artigo 51 ao 61, porém, a Constituição, lá no artigo 5º, que é o dos direitos e garantias fundamentais, assegura em vários de seus incisos a liberdade de associação, né, o direito de associação, que se expande também para o direito que envolve também as sociedades, né? Então, nós somos lícitos para constituir associações desde que elas não tenham finalidade paramilitar, né? Ou criminosa, né? Então, de resto, nós temos ampla liberdade de associação e somos livres para nos associar ou deixar de ser associado a qualquer tipo de associação ou sociedade. E o mesmo se estende aos sindicatos, mas com um detalhe mais pontual próprio deles, tá? E lá no artigo 53 está falando, constituem-se as associações pela união do Código Civil, constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, né? Parágrafo 1. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos, né? Daqui já aparecem alguns detalhes distintivos aqui, tá? O primeiro, fins não econômicos, significa que o objetivo da entidade, no caso a associação, é de outra natureza que não a econômica, como, por exemplo, social, ambiental, cultural, filantrópica, assistencial, educacional, entre outras, tá? Outra dimensão que vem aí, fins não econômicos significa não só a ausência de finalidade econômica, que diferencia associações de sociedades, mas sim, e também, a ausência de finalidade lucrativa. Que significa o quê? Significa que nas associações você não pode ter a apropriação dos resultados econômicos gerados por ninguém, né? Por nenhum associado, né? Mas veja, as associações não são impedidas de exercer atividade econômica, desde que a atividade econômica seja meio para sustentá-la.
Vou dar um exemplo, um exemplo bem comezinho. Por exemplo, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, tem lá o lugarzinho para tirar xerox, uma cantina, né, organizam festas, né? Mas qual que é o resultado econômico disso? Pode ser apropriado, distribuído entre os alunos que fazem parte desse centro acadêmico diretório? Não. Pode ser apropriado pela diretoria? Também não. Tem que ser todo reaplicado na associação para que ela cumpra a sua finalidade, que é a representação estudantil, no exemplo que eu acabei de dar, né? Então, atividade econômica por associações existe, acontece, porém, ela é meio e não fim. Ou seja, ela é um meio para assegurar a finalidade institucional dela, que são aquelas que eu coloquei lá atrás. Especificamente aqui, no caso de G, aqui nós temos um exemplo de objetivo social de um substituto processual, uma associação que é substituta processual de G. No caso aqui, a Associação de Produtores de Cafés Especiais das Montanhas do Espírito Santo, né? Aqui você tem 3 exemplos destacados de atividades econômicas, mas elas existem para o quê? Viabilizar o meio. E aqui o mais importante, eu chamo a atenção aqui para todos, né, é esse aqui, ó, o 12. Preservar e colaborar para a proteção da indicação geográfica e G, da região delimitada da indicação geográfica Montanhas do Espírito Santo para o produto café especial, tá? Então, está lá nos objetivos da associação, da ASEMES, né? Preservar e colaborar para a proteção da indicação geográfica IG da região Montanhas do Espírito Santo, para o produto café especial. Certo, pessoal? Então, podemos seguir. Qualquer questão ou dúvida, tem que correr, porque tem muita coisa e o nosso prazo está curtinho, mas estamos no tempo. Bom, o registro dos atos constitutivos de uma associação deve ser feito junto ao registro civil de pessoas jurídicas, vulgo cartório, tá? A legislação pertinente é a Lei 6.015 de 1973, o artigo 121 em especial, e o Código Civil no artigo 1151, que é verbalizado para a sociedade, mas se aplica também às associações, fundações e organizações religiosas e partidos políticos, tá? Numa dimensão, tá? A documentação necessária para o registro, eu coloquei aqui um link, né, para acessar, está atualizado, mas aqui eu faço um fluxograma bem simples, né? Então, para que você possa constituir uma associação, o primeiro passo é aquilo que Shana falou mais cedo, Alcides, também professor Marcelo, é necessário que haja o quê? Sensibilização e organização da comunidade de produtores, né? Feito isso, todo mundo está cônscio de que tem interesse de constituir, então tem que ser marcada uma assembleia de constituição. Nessa assembleia de constituição, decidir-se-ão 3 coisas básicas e fundamentais. Primeiro, se vai constituir a associação. Segundo, se aprova ou não o estatuto, a proposta de estatuto para esta associação, que vai ser o documento base que vai reger a vida da associação a partir de então, né? E terceiro, nós temos que escolher os primeiros gestores dessa associação. Feito isso, passa tudo para o papel, né? E leva isso a registro dos atos constitutivos. No meio do caminho aqui, de um para o outro, é feito um procedimento que tem a ver com a rede SIM, que é o da entrada com o documento de viabilidade, né? O documento de viabilidade, ou seja, você dá entrada com um procedimento eletrônico que você vai iniciar o cadastro tributário da associação. Isso vale para todas as pessoas jurídicas de direito privado, tá, pessoal? Então, é feito esse documento aí, através do sistema da rede SIM, tá? Então, é feito isso, tanto é que se você chegar no cartório sem esse documento, eles não registram, tá? Então, chegando lá no cartório, o que você tem que levar? Quais são os atos constitutivos? A ata da Assembleia,
o estatuto social e o termo de posse da primeira diretoria. Tá? Tá vendo aí, Kelly? Ou tá pequenininho? Não, Fernando, deixa eu tirar uma dúvida com Tô você. meio ceguinha, desculpa, gente, tá? Eu fui olhar pertinho a questão da Assembleia do Estatuto do Termo de Posse, desculpa. então, tá bom. Não, eu estou perguntando porque às vezes é um problema seu, mas pode ser dos outros também. Então, Uhum. diga aí, professor Alcides. Quando você fala do termo de posse da primeira diretoria, é após ser feitas as assembleias, incorporando as questões da indicação geográfica? Isso é o seguinte, se a gente estiver falando de uma associação que não existe, Sim. tá? Uhum. Que não existe, aqui ela já vai, dentro do Estatuto Social aprovado, já vai a questão da IG. Certo. Já deve Mas se constar. for uma entidade existente, esse termo de posse da primeira diretoria é a primeira diretoria? Não, aí é o seguinte, se for já uma associação já existente, então nós temos que fazer apenas, e não constar nos seus objetivos estatutários a proteção da IG, tem que se fazer uma assembleia para reforma do estatuto, Uhum. e aí o que vai a registro é simplesmente a ata da assembleia mais o estatuto alterado, já com essa modificação. Tá? Porque isso aqui é o procedimento de constituição, ou seja, não Sim. nasceu, não tem entidade representativa, vão fazer por meio de, decidiu-se, através do processo de sensibilização e organização, que a melhor forma é a associação, então, na Assembleia, na proposta de Estatuto Social, já deve estar incorporado, na parte dos objetivos sociais, a questão da proteção da IG. Uhum. Perfeito. E sempre vai colocar, né, Fernando, a ata de posse da diretoria que tiver em exercício. Em exercício, certo. Sim. É que nessa hora que você leva registro, vai os atos e quem faz é quem está legitimado. E lá no cartório tem um controle. Por exemplo, se chegar lá, é uma coisa comum, tá? Eu trabalho muito com essas entidades em termos de assessoramento. Eu sou, há anos, diretor jurídico da mantenedora da Orquestra Sinfônica aqui da minha cidade, trabalho com associações estudantis, né? Puxo muito a orelha de estudante que não se organiza que se organiza. Nós temos diretório, nós temos centro. Eu falei assim, cadê o CNPJ, cadê o cadastro dele no cartório? Cadê o estatuto? A gente, o quê? Precisa? Eu falei, não, claro que precisa, senão vocês são um coletivo. Nós não vamos negar a sua existência de fato, mas assim, formalmente, niente, né? Não pode fazer nada, né? Não tem condição de representar ativo passivamente, não tem condição de exercer uma série de coisas, não pode abrir conta em banco, enfim. E geram problemas que a gente conhece aí, tá? Então, aqui, procedimento de constituição. Outra coisa, falamos que o documento base da associação é o seu estatuto social, né? Então, é a norma básica a reger a associação. Dentro do conteúdo do estatuto, nós temos que ter, essencialmente, para fins de registro, a denominação, os fins e a sede da associação. Aqui nos fins, leia-se objetivos, né? No caso da IG, de uma associação que vai servir de substituto processual para indicação geográfica, aqui você tem que constar, tal qual no exemplo visto lá atrás, como dos objetivos, a preservação, manutenção, né, de IG, tá? Os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados, né? Quem pode ser associado, no caso de um substituto processual de indicação geográfica, por óbvio, você vai colocar os produtores daquela região. São as condições sine qua non, né? Demissão, exclusão de associados, direitos e deveres dos associados, né? As fontes de recursos para sua manutenção. Aqui entra a questão do exercício da atividade econômica, que nós comentamos lá atrás, modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos, no caso aqui a Assembleia Geral, as condições para alteração das disposições estatutárias e para sua dissolução, isso aqui tem que ser destacado em relação a pautas
do órgão deliberativo e a forma de gestão administrativa e de aprovação de respectivas contas. Aqui entram os órgãos de gestão e representação da associação, que são o conselho, a diretoria e o conselho fiscal. Então, vamos falar aqui dos órgãos institucionais da associação. Nós temos aqui a Assembleia Geral como órgão deliberativo, na forma aí dos artigos 59 ao 60 do Código Civil, né? Lembrando que para a eleição e destituição de administradores, alteração de estatuto, deve existir uma convocação especial de Assembleia Geral e, por outro lado, nós temos que a vida cotidiana da associação é direcionada por um órgão administrativo, no caso, a diretoria, que nós vamos ver aqui na sequência, né? Então, nós temos a diretoria, que é o órgão de gestão e representação, ou como o Zeire Vezeiramente fala, Pontes de Miranda, né? Que já não está mais entre nós, mas deixou uma memória na cultura jurídica nacional, apresentação, no sentido de que nós não estamos falando de um representante, no caso da diretoria em relação à associação, nós estamos falando da apresentação, ou seja, de fazer presente, ou seja, é a diretoria que, como a pessoa jurídica é uma ficção, ela não tem braço, não tem pé, não tem boca, não tem olho, não tem mão para assinar documento, então ela precisa de alguém que faça isso por ela. Então, é isso que possibilita ela o seu agir, o seu fazer ou não fazer no meio social. Ou seja, a aquisição de direitos e a contração de obrigações por meio da associação se faz através de sua diretoria nos limites dos poderes institucionais a elas otorgados de acordo com o seu estatuto. Tá? Isso começa pelas suas finalidades, passa pelos limites que são colocados especificamente para a atuação dos administradores e desce dentro da legalidade posta. Seguindo aí, nós temos, por fim, um conselho fiscal, que é o órgão de fiscalização da gestão social, né? A tomada de contas da administração é feita pela Assembleia Geral, mas antes isso passa por um conselho fiscal que deve, funcionando, atuar no sentido de dar pareceres, tá? Então, já começa a ver aí que a gente precisa de uma estrutura um pouquinho complexa. A gente precisa de pessoas e precisa de pessoas no mínimo, no número mínimo para ocupar a diretoria, mesmo que seja uma diretoria simples, básica, tipo assim, presidente, vice, tesoureiro e secretário. Para falar assim o básico, não precisa ser aquela diretoria enorme, né, que tem presidente, vice-presidente, às vezes tem até 2 vice-presidentes, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, né, consultor, diretor jurídico, né, essas coisas. Não. Pode ser uma basiquinha, 4 pessoas, tá? Vamos falar, presidente, vice, tesoureiro, secretário. Precisa. E o conselho fiscal, tal qual está na lei da SA, ele tem que estar no estatuto, mas pode não necessariamente estar funcionando, tá? Óbvio que uma associação que tem um conselho fiscal funcionando, tem mais, agora me fugiu a palavra. Prestígio. Não, tem a ver com compliance, tem mais integridade, né? Integridade, né? Então, trabalha-se com isso. Então, a gente trabalha, lembrando que essa forma aqui é um costume, mas está dentro daquilo que está colocado ali no mínimo do estatuto, órgãos de gestão e tomada de contas. A tomada de contas é feita pela Assembleia, mas, geralmente, o parecer de aprovação ou rejeição de contas passa por conselhos fiscais, tá? Nada impede também que uma associação tenha outros documentos normativos, como, por exemplo, regimentos internos, e no caso dos substitutos processuais da EG, o caderno de especificações técnicas. E aí, quando a gente fala disso, aparece um outro organismo, que seria o quê? O Conselho Regulador, tá? Mas o Conselho Regulador está no estatuto? Não, ele está no caderno de especificações técnicas, tá bom?
Fernando, em muitas situações ele pode estar dentro do estatuto como um órgão também, e eu tenho Sim. visto vários que fazem isso. Até para dar legitimidade muitas vezes, né? Desculpa me intrometer. Não, não, de modo algum, pelo contrário. Não, é até uma forma, tá? Por exemplo, do mesmo jeito que você pode colocar no estatuto que você disciplina lá a eleição, né? Mas você coloca que as formas serão de acordo com o regimento interno, então tem que ter o regimento interno. Então, você pode criar se já vai montar uma associação para EG ou vai adaptar o estatuto para proteção da EG, já pode colocar também no estatuto. Mas, assim, por lei, o lugar dela mesmo é lá no caderno de especificação técnica. Mas, no momento em que você cria, você permite, por exemplo, a admissão de outras pessoas, por exemplo, gente que não é associado fazendo parte do coisa. Então, essa admissão tem que estar no estatuto. Então, aí seria interessante, colocar isso aí dentro do estatuto seria para cumprir essa lacuna. Mas se ninguém reclamar, bora lá. Mas quanto mais cuidado e minúcia tiver, menos problema futuro vai ter. Seguindo aí, aqui eu vou, dos 55 ao 58, a gente tem aqui os direitos dos associados, né? Primeiro, são direitos iguais, né? O estatuto pode até instituir categorias com vantagens especiais, mas ele não pode criar distinções que façam com que uma categoria determine a vontade da outra ou suprima a outra em termos de direitos e obrigações, né? A qualidade associada é intransmissível, salvo se o estatuto dispuser em contrário, tá? Então, o fato de eu ser associado porque eu sou produtor de café, no momento que eu deixar de ser produtor de café, eu não posso mais ser associado. Então, e isso não passa, por exemplo, para o meu filho, né? Ele tem que passar pelo processo de admissão como associado, tal qual um dia eu passei. Então, segue aí, tá? A exclusão de associados só é admitido havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa de recurso nos termos previstos no Estatuto. Aqui é importante, quando a gente fala de indicação geográfica, com relação ao cumprimento ou não do caderno de especificações técnicas, né, como fator ou não de exclusão do associado, né, então, isso tem que estar previsto no Estatuto, assim como o procedimento, no mínimo a menção de que o procedimento estará regulado em regimento interno ou outro documento hábil para tanto, tá? Coloco assim que terminar aqui, eu já coloco, viu, Fábio? Pode deixar. Eu queria validar antes com o Antônio, que eu coloquei eu e ele aqui, mas depois eu já coloco. Não, Tá? não, é da Lariane, não é da aula, não. Ah, tá, perdão, pensei que era comigo. Tá? Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e formas previstos na lei ou no estatuto. Por exemplo, o sujeito foi nomeado diretor da associação, né? Para poder tolher ele de poder exercer suas funções só nas formas da lei ou do estatuto, tá? E aí, passando sobre as associações, era o básico, né? Vamos falar agora dos sindicatos, né? Os sindicatos têm previsão na Constituição, no artigo na Constituição de 1988, no artigo 8º, na CLT, nos artigos 511 e seguintes, né? E aí, aqui, gente, por que não aparece lá na relação de pessoas jurídicas? Porque sindicatos são associações de empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais constituídas por atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais, tá? Então, aqui, o O é que o sindicato vai atuar num viés mais de defesa da categoria profissional, dos empregados, dos empregadores e dos trabalhadores, tá? É fechado.
A distinção do sindicato com relação às associações é por um critério de especificação, né? Limitação constitucional de defesa e representação dos interesses dos associados. No caso, a associação atua em nome apenas de seus associados, enquanto o sindicato pode atuar em prol de toda a categoria profissional e econômica, independentemente de filiação. Só que não quando a gente fala de indicação geográfica, porque, no caso, em sendo substituto processual, ele atua em prol de todos os produtores, independentemente de serem eles associados ou não, à associação ou ao sindicato. Associações não podem praticar os atos do artigo 513 da CLT, por exemplo, a celebração de contratos coletivos de trabalho. E os sindicatos têm uma farinha de pilim-pim-pim, que é o reconhecimento pelo Ministério do Trabalho para fins de manutenção da unicidade sindical na forma do artigo 517. Ou seja, todos os sindicatos têm que ter uma base territorial, seja ele de empregados, de empregadores, eles têm que ter uma base territorial. E o reconhecimento dessa base territorial para atuação única de apenas um sindicato, ou seja, a cláusula de Highlander, ou seja, só pode haver um, que é reconhecida pelo Ministério do Trabalho, né? Nós não podemos ter dois sindicatos atuando na mesma base territorial, na mesma defesa de interesses, tá? E na hora de defender, seja produtores, sejam empregadores, trabalhadores, você pode estar aí tendo a possibilidade de atuação como substituto processual de indicação geográfica. Veja que o sindicato tem até uma aderência territorial maior do que a associação com relação à questão da IG. Seguindo aí, processo de constituição do sindicato, gente, tudo que a gente viu sobre constituição de associação vale para o sindicato, seguindo aí o reconhecimento junto ao Ministério do Trabalho, que sai aí com a investidura sindical na forma do artigo 519, que aí você pode chamar aquela associação de sindicato, tá bom? Então, esse aqui é o detalhe. Aqui são as peculiaridades que constam, né, do Estatuto Social de um sindicato, né? Destaco aqui a afirmação de associados gerar como órgão de colaboração com os poderes públicos e demais associações no sentido da solidariedade social e da subordinação dos interesses econômicos ou profissionais ao interesse nacional. Aqui, o que eu fiz? Aqui, as obrigações do sindicato, né, que estão no artigo 514 da CLT, né, que é a defesa dos interesses da categoria profissional que ela representa, tá? Seguindo aí, vamos falar por último das sociedades cooperativas, né? Precisa dar um ligeirão, porque já são 13 horas. Tá, vamos rapidinho aqui para finalizar, é já o último ponto, tá? No caso das cooperativas, gente, nós temos sociedade, né? Sociedade aqui, num sentido geral, é quando duas ou mais pessoas, né, reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Aqui é o elemento diferenciador dela em relação às associações, ou seja, eles se organizam para o exercício de uma atividade econômica e a partilha entre si do resultado. Esse finalzinho é o que a gente chama de finalidade lucrativa, tá? Aqui a ideia de sociedade enquanto contrato, né? E aí sigamos aqui os elementos de uma sociedade. A sociedade, para ser chamada como tal, precisa de ter o quê? Sócios. Esses sócios têm que ter interesse comum no negócio e entre si, um capital social, que é a união dos esforços econômicos para o exercício da atividade econômica, e a finalidade lucrativa, ou seja, ela deve exercer uma atividade econômica para que o seu resultado possa ser apropriado pelos seus sócios. Tá? Então, aqui nós já falamos dos elementos, e aí a sociedade, agora vem o qualificativo cooperativo, né?
A sociedade cooperativa ela é tratada nos artigos 1093 a 1096 do Código Civil e tem uma lei especial para tratar dela, que é a Lei 5.764 de 1971. Então, no artigo 3º dessa lei diz: celebram um contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum sem objetivo de lucro. Opa, né? É um tipo de sociedade sui generis, marcado por ter uma forma jurídica voltada para o cooperativismo. Esse finalzinho aqui é que é o traço distintivo dela. Então, se a gente pegar aquelas características que a gente viu para a sociedade, né, capital social não necessariamente tem que ter, porque ele pode ser dispensado ou variável, né, o que permite a entrada ou saída de sócios sem alteração do estatuto. A finalidade lucrativa também não tem, né, ou seja, nas cooperativas você tem a finalidade econômica marcada pela viabilização da atividade econômica dos cooperados. Isso é que é a marca do cooperativismo e pautada pela ideia do chamado ato cooperativo, tá? Então, e o que é esse ato cooperativo, né? É o ato praticado entre as cooperativas e seus respectivos cooperados, né? Na consecução dos seus objetivos sociais. Qual que é o tchan do ato cooperativo? No ato cooperativo, você não tem uma operação de mercado. Então, se, por exemplo, um produtor de café vende café para a cooperativa, né? Esse ato não é considerado circulação de mercadoria para fins de ICMS, por exemplo, né? Então, com o ato cooperativo, você tem o quê? Você tem cooperado como sócio e cliente da cooperativa a um só tempo. É essa relação dinâmica que aparece aí na cooperativa, tá? Aqui nós temos alguns aspectos peculiares, que é o concurso de sócio em número mínimo necessário à composição de seu órgão de administração, sem, entretanto, haver restrição de número máximo, né? Fala-se aí muito você tem que ter diretoria e conselho de administração, né? Exclusivamente composto por sócios. Então, você tem que ter pelo menos 20 associados para você poder constituir uma sociedade cooperativa, tá? Limitação de valor de cota social que cada sócio poderá deter, né? Nas sociedades cooperativas, lembrando, o objetivo não é permitir que um sócio, cooperado ou associado seja controlador predominante do capital, né? Intransferibilidade das cotas, né? O vínculo entre os cooperados e a cooperativa é pessoal, né, e pautado na colaboração mútua. Aqui tem alguns aspectos de código de instalação, deliberações, etc. Vamos passar para os órgãos, né? E aí a questão da distribuição do resultado, essa é importante, tá? Em proporção direta ao valor das operações efetuadas pelo sócio cooperado com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado, princípio do retorno, caso haja caixa extra, tá? Vamos lá? Aqui nós temos o fundo de reserva, né, que pode existir, né? Aí tem a definição dele aí, obrigação, responsabilidade limitada ou limitado do sócio em relação às dívidas sociais, tá? Isso tem que estar previsto no estatuto, é uma liberalidade. Geralmente o pessoal põe limitada para evitar risco, tá? E como que ela se constitui, né? A sociedade cooperativa se constitui por deliberação em Assembleia Geral de Fundadores, né? Constantes de respectiva ata ou por instrumento público. Aqui ela se parece muito com a SA. A SA pode se constituir por assembleia ou por instrumento público, né? Embora não seja sociedade empresária, os atos constitutivos de uma sociedade cooperativa devem ser levados a registro perante a junta comercial. Isso conforme está previsto na Lei das Cooperativas e na Lei 8.934 de 1994, que é a Lei do Registro Público de Empresas, tá? Essa é uma pegadinha, tá? Um lugar diferente de registrar as associações e sindicatos. A associação é no cartório, o sindicato no cartório, depois no Ministério do Trabalho, a cooperativa na junta comercial, tá?
O procedimento de registro das cooperativas está previsto na Instrução Normativa do DREI, Departamento de Registro Empresarial e Integração, 81 de 2020. Lá tem, no anexo 6, o Manual de Registro das Sociedades Cooperativas. Tá? Aqui são o que tem que ter no Estatuto Social, né? É importante, no caso do objeto social, compreendendo o objeto de funcionamento e o operacional, e aqui reside a questão da possibilidade ou não de atuar como substituto processual da EG, tá? Inclusive, isso decorre, né, foi sacramentado pelo artigo 88A da Lei da Cooperativa, que foi introduzido recentemente aí, a Lei das Cooperativas. Então, aqui são detalhes do Estatuto Social, depois o pessoal lê. Estrutura aqui das cooperativas, Assembleia Geral como órgão deliberativo, a diretoria e o conselho de administração como órgão de gestão e o conselho fiscal. Lembrando que, para montar a cooperativa, você tem que ter no mínimo 20 sócios para poder compor isso aqui, ó. São a diretoria e o conselho de administração. Aqui a gente fala de operações societárias, fusão, incorporação e desmembramento, transformação, ou seja, a cooperativa pode virar uma sociedade empresária, né, e a dissolução e liquidação. Tá? Bom, titularidade de sujeitos nas marcas coletivas, aqui vou usar aqui uma metodologia do Fabio Coelho, simplesinha, que ele coloca a classificação delas quanto a espécie. Ele fala que as marcas de produto e serviço pertencem àquele que procedeu ao registro junto ao INPI. No caso, as pessoas físicas ou jurídicas de público ou de direito privado, fornecedoras de produtos ou serviços. No caso das pessoas de direito privado, só podem requerer quem efetivamente exerce atividade econômica, né, naquela área. O uso cabe ao proprietário, o uso exclusivo, diretamente do produto ou ainda nas formas permitidas no artigo 131, podendo licenciar seu uso a outrem ou cedê-la. Essa é a regra da marca de produto ou serviço. No caso das marcas coletivas, como elas identificam produtos ou serviços feitos por membros de uma determinada entidade coletiva, aí você tem associação, cooperativa, sindicato, ou outras que eventualmente sejam formas que sejam criadas pela legislação no futuro, né? A propriedade, a titularidade pertence a essa entidade. Só essa entidade pode solicitar o registro e a ela caberá a titularidade, bem como estabelecer as condições e proibições de uso para seus associados por meio do regulamento de utilização ou simplesmente regulamento de uso. Assim, o seu uso por quem não seja a entidade titular independe de licença, bastando autorização no regulamento de utilização, ou seja, ela é restrita aos associados da associação, da cooperativa ou do sindicato, dentro dos termos do regulamento de uso. Aqui você não tem a separação, como tem na EG, da titularidade pertencer a uma coletividade e a representação a uma entidade, no caso, substituto processual. Exemplo aqui de marca coletiva interessante é a marca Graveteiro, né, que pertence à Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá, né, e aí ela tem, interessante, que a Graveteiro, dentre os produtos, ela vende essas geleias, né, e aqui na embalagem você pode perceber a pluralidade de signos. Primeiro a marca coletiva, né, Graveteiro, a marca de certificação aqui, Ecocert, e o selo governamental de orgânico do Brasil. E se for para expandir um pouco com relação aos signos distintivos, aqui em cima tem a Caatinga é rica em sabores. Isso aqui é a expressão de propaganda deles, é um slogan que eles usam, que também é um signo distintivo tratado aí pela Lei de Propriedade Intelectual. Pessoal, desculpe a velocidade aí, que são as referências para esse slide de hoje, e
Muito obrigado, fico aberto às questões. Muito obrigado, Fernando. Uma aula ali, né? Literalmente. Ai, foi. Perfeito. A gente já está com 1h11, e o que a gente tinha comentado aqui, claro, a gente pode sempre, né, fazer perguntas em relação aos temas que foram tratados, porque a gente não teve muito tempo, mas a nossa maior preocupação era sobre a questão de seus alunos estão com dúvidas em relação ao trabalho, se ficou alguma coisa, se tem alguma dúvida específica em cada tópico. Então a gente pensou em ficar mais uns minutinhos aqui, só para sanar essas dúvidas gerais, se vocês tiverem. Especialmente com relação aos artigos. Acho que a fome suplanta a dúvida, nesse momento. É só para ficar claro, até eu gostei muito aqui do que o pessoal colocou, né, ali do IFBA, ficou muito bom essa forma de identificação, colocar qual é o grupo, qual é o produto, qual o nome potencial, qual a situação atual, qual a classificação dentro, se for o caso, e identificar, quando tiver identificado, já a metodologia e o estado. Acho que isso ajuda bastante a gente a se organizar. Mas, enfim, eu sei que a fome está pegando, entendo. É o Robert que já falou, a fome sugou meu raciocínio. Pois é. Mas, de qualquer forma, a gente continua ali no grupo, se tiverem algumas dúvidas, podem colocar no grupo, podem procurar os professores e orientadores em particular, e a gente vai conversando. Só para a gente saber os capítulos, né, os próximos capítulos da novela. Na semana que vem, então, no dia 11, de maneira geral, os grupos se organizaram para fazer visitas de campo, cada ponto focal em um local, e a gente volta de forma síncrona, todos juntos, no dia 17/3, sexta-feira. Esperamos todos aqui. Vamos postar um novo link para vocês. E é isso. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Ô, Kelly, só uma coisa que eu tinha guardado para o final, é um exemplo do problema que tem, que depois que a associação é constituída, você tem que ter um trabalho de manutenção dela, que vocês viram que envolve custos, você tem que ter assembleia, você tem que ter eleição periódica, e tudo isso envolve burocracias e procedimentos que muitas vezes a comunidade de produtores não está acostumada ou devidamente orientada a proceder, né? E nós temos muitos casos, né, e eu vou trazer aqui um caso específico, que é da Areja, que é a Associação dos Artesãos em Capim Dourado da região do Jalapão, né? A Areja foi uma associação criada por indução do estado Tocantins para poder complementar a estrutura de proteção do artesanato em Capim Dourado na região do Jalapão. E como é que ela é formada? Por uma reunião de várias associações de artesãos da localidade. Agora, qual foi o problema da Areja? Primeiro, colocaram a Areja com sede em Palmas, e não dentro da região do Jalapão. Segundo, eles não fazem, isso já tem um problema de deslocamento dos associados para a sede, para participar de assembleias, deliberações, etc. A Areja está há pelo menos uns 4 anos sem registrar junto a atas de posse de diretoria. O que significa? O CNPJ está inativo. Então, nós temos um substituto processual que não tem legitimidade, não está tendo legitimidade formal para estar atuando em nome da proteção daquele produto. E aí, qual que é o consequente disso? Você não está tendo a certificação, e você acha, por exemplo, artesanato em Capim Dourado em lugares como Brasília, Belo Horizonte, etc., e você não tem garantia de procedência, garantia das boas práticas que foram estipuladas lá no caderno, na época chamava Regulamento de Uso, caderno de especificações técnicas da CG. Então, assim, é um alerta. A Areja é um exemplo de um problema de má gestão, de má indução da construção de um substituto processual que a gente tem que atentar para não cometer com relação a aos futuros que vão aí se estabelecer, aqueles agrupamentos que não estão formalizados, como que eles vão se formalizar,
e essa consciência desse passo a passo, dessas burocracias, dessa constância, né? Então, por exemplo, quer ver uma coisa que é absurda, que me morde? A Associação Centros Acadêmicos de Diretório, eles põem eleição todo ano. Gente, todo ano tem que ir lá levar e registrar uma ata de posse. Todo ano isso é custo. 200, 300 reais de cartório que você vai gastar. Né? Então, esses detalhes, essas práticas, né, que tem que ser bem trabalhadas junto ao público-alvo, né, a essas comunidades de produtores tradicionais, enfim, e também o pertencimento, ou seja, participar, deliberar, enfim, construir, né, espaços de deliberação e democracia dentro dos espaços privados a qual nós pertencemos. Esse é o recadinho final. Um excelente exemplo, realmente triste, mas importante. Triste. Mas importante. Obrigada, Fernando. Então, gente, acho que encerramos por hoje. Tudo certo. Qualquer coisa a gente vai mantendo em contato os professores, mantendo em contato os alunos, e estamos à disposição de vocês aí para o que precisarem. Vai ser uma jornada intensiva, mas tenho certeza que no final todo mundo vai gostar e vai valer a pena. Tá bem? E aguardamos vocês no próximo dia 17, aqui todo mundo síncrono de novo. Então, bom final de semana, um abração. Bom final de semana. Bom final de semana. Bom final de semana a todos. Obrigado pela atenção nesse final. Obrigada. Professor Alcides, Oi. eu tenho uma sugestão. Eu ia botar isso lá no WhatsApp. Seria interessante a gente criar um grupo no WhatsApp para cada equipe. Isso, já criei. Já criou? Aí já criei. Nós 5. Eu, você, Joyce, Márcia e Helber. Tá ótimo. Eu falo com vocês daqui a pouco. Obrigado. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Para todos. Um abraço.